Oi, eu vim trazer. Eu vou começar a comentar um pouquinho os livros que eu tenho lido, compartilhado aqui com vocês. E eu li recentemente esse daqui, Autobiografia de um Yogi, de Yogananda. Fazia tempo que eu estava procurando esse livro, mas eu não queria comprar, e aí eu consegui emprestado. E ele é um livro muito legal, interessante, tem muitas histórias fantásticas. Não é dos livros que eu mais gosto, assim, do estilo que eu mais gosto, mas foi interessante ler e conhecer e aprender um pouco sobre a vida de Yogananda. E muito interessante porque tem muitas histórias fantásticas, né? Muitos acontecimentos milagrosos. E junto com esse livro eu estava lendo um outro livro da monja Tenzin Palmo, que também tem muitos relatos do budismo tibetano, né? Dessas histórias fantásticas. E eu acredito, né? Eu acredito, pelo menos. Mas o que eu gostei mais desse livro foi principalmente de alguns personagens, né? Um deles chama Jagadish Chandra Bose. Então ele foi um cientista indiano, botânico, e ele criou um crescófago, que é um equipamento para você medir o crescimento das plantas. E ele descobriu que as plantas reagiam a diversos estímulos. Quando se encostava, ele fez várias experiências encostando coisas, pingando coisas nela, e ele chega a defender que as plantas têm sentimentos também, e têm sensações, e sistema nervoso, né? Então ele acredita muito nisso. E eu achei muito interessante porque é uma figura que eu nunca tinha ouvido falar, e ele fez tantas descobertas legais. Ele criou esse crescófago, também criou um outro equipamento chamado deixa eu ver se cardiógrafo também, que mede as pulsações, e achei muito interessante conhecer um pouco da história dele. E outro também que eu gostei muito foi o Luther Burbank, que é um americano já, e ele também era um botânico que fazia experiências com as plantas. E ele tem lá uma passagem que ele conta que ele conversava com os cactos, porque ele estava o que ele defendia era que as plantas sentem e que você pode, com muito amor, melhorar a qualidade da planta. Então ele tinha lá uma área onde ele tinha os cactos, e ele conversava com os cactos, e ele falava que eles não precisavam se defender, eles não precisavam ter espinhos, porque ele estava ali para proteger. E através disso e de alguns cruzamentos também, ele conseguiu criar uma espécie de cacto sem espinho. Então achei muito legal também conhecer a história desse botânico, que eu não tinha nem imaginava que ele existia. E também teve uma passagem especial que me marcou, que foi quando o Yogananda volta para a Índia, depois de 15 anos nos Estados Unidos, com o mestre dele, Siri Yuksveda. E aí ele pergunta pro mestre, né? Yogananda, né? Ser já iluminado, mais pro lado de lá, né? Da consciência toda, com toda a espiritualidade dele. Ele pergunta pro mestre, você falou uma única vez que me amava, que foi a primeira vez que eles se encontram. E, e eu queria ouvir isso de novo. Eu me sinto triste, né? Frustrado de não saber. Nunca mais você me falou. Aí o Siri Yuksvedar, ele até tira um sarro, né? Falando, você dá importância para essas palavras, sendo que você sabe muito bem o que está no meu coração. E ele fala de novo pro Yogananda que ele ama ele pela segunda vez. Então isso foi interessante para mim, porque às vezes eu, né, não a gente, eu fico me questionando essa questão, né, dessa necessidade de ser amado, que é uma necessidade nossa, né, de se sentir amado, né? Ser amado, a gente sabe que no fundo a gente mas
de realmente isso trazer à tona. E aí eu fiquei bem mais tranquila com essa minha aflição depois que eu vi que Yogananda, depois de todo o estudo, toda a peregrinação dele, ele sentia isso. Então tá tudo ok, mas foi legal pra mim. E também, uma outra coisa que eu gostei, foram as mulheres, né? Então tem muitas mulheres no livro, tem a Teresa Neumann, que é uma alemã estigmatizada, né? Ela sofre um acidente, fica paraplégica e perde a visão, e depois ela vai recuperando tudo isso, ela recupera a visão, recupera a andar, e aí ela para de comer, ela se alimenta só de uma hóstia, e aí começam a aparecer as estigmas, né? Nos pulsos dela. Então é bem interessante a história dela. Eu não conhecia também essa mulher. E o capítulo também maravilhoso, que é o encontro dele com Gandhi, também. É muito legal esse capítulo, acho que é o meu preferido. E também tem uma carta que a mulher do Gandhi escreve para o Gandhi, que eu nunca tinha lido essa carta, né? Uma carta bem bonita também, onde ela agradece por tudo, né? Pelo marido que ela teve, mestre também, né? E por como eles conduziram a vida, e se desculpa também por algumas vezes no início ela reclamava muito por causa da mudança brusca. E os 2 últimos capítulos, que é da Ananda Moyima, que é a mãe da alegria, que é também uma guru indiana. Tem tão poucos registros de guru, e foi muito legal conhecer um pouco da história dela. E saber que ela era uma guru mesmo, né? Tinha muitos seguidores. O próprio marido dela, na noite de núpcias, ele mesmo percebeu, assim, que aconteceu, que ela era um ser iluminado, e se desculpou e ficou mudo, não falou mais. Para sempre, ele nunca mais falou, para se redimir dele tentar ficar com ela, né? E uma outra yoga final, que tá bem no finalzinho, acho que é o último capítulo, que é de uma yoga indiana que não come. Ela parou de comer, a história até é engraçada, que a sogra dela, acho que chama ela de comilona, eu não lembro em detalhes agora a história. E aí ela para de comer. E aí ela não come, nunca mais come. E aí várias pessoas vão conhecer ela e tal. Então, acho que é um livro muito válido por toda essa riqueza de detalhes dos personagens. Traz algumas reflexões também. Gostei, gostei. Não está entre os meus preferidos, mas valeu a pena conhecer. É isso, então, que eu queria dividir com vocês. Ó, esse aqui. Obrigada. Tchau, tchau.